Graças e paz a todos, amém, todos. Vamos colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor, vamos iniciar o culto nesta noite. A gratidão ao Senhor por estarmos aqui, por podermos estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Viemos para adorá-lo, para bendizê-lo, exaltá-lo. Essa noite também estaremos ceando, trazendo à nossa memória a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então será uma noite memorável para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então que nós venhamos orar, apresentar os nossos irmãos e que venhamos adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite, ó Pai. Obrigado por ter trazido a cada um de nós, ó Pai. Obrigado pelo teu Santo Espírito, Pai, que age em nossas vidas com graça, com misericórdia, Pai, nos dando ânimo, força, vigor para prosseguir, para perseverar, Senhor. E nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos trouxe nesta noite, e aqui estamos, ó Pai, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Senhor, nesta noite viemos para adorar o Senhor, para te bendizer, para ouvir a tua palavra, Senhor, para prestar o nosso culto ao Senhor, Pai. E nosso coração, Pai, para a gratidão pelos teus feitos, Senhor, no passado, no presente, no futuro. O Senhor é Deus, e nós exaltamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por nos revelar a tua palavra, Senhor, a tua verdade, que transformou, que transforma a nossa vida a cada momento, a cada dia, Pai, que nós meditamos e o conhecemos, revelado na Sagrada Escritura. Nosso coração exulta em gratidão e alegria, Senhor. Pai querido, nós queremos neste momento apresentar os nossos irmãos, ó Pai, que estão à carga da igreja, para que possamos juntos, reunidos no teu nome, ó Pai, cultuar ao Senhor. Queremos orar, Senhor, por aqueles que não poderão estar aqui nesta noite, Senhor, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um, ó Pai, fortalecendo aquele que está fraco, ó Pai, curando aquele que está enfermo, dando força, Pai, ânimo, vigor sobre aquele, ó Pai, que está desistente, que está oscilando. Que a tua graça e misericórdia seja sobre todas as vidas, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a adoração da tua igreja, que o teu nome, ó Pai, seja glorificado em nosso meio. Que pedimos, Senhor, e desde já lhe agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Jesus riscou a cega que era contra nós. Travou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande vitória, ressuscitou. Levei a chave da morte do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os principados, despojando as potestades, hoje expôs publicamente que eles triunfou, esse mesmo triunfou. Jesus expôs a cega que era contra nós. Travou na cruz, nos libertou, prevaleceu, aleluia. Jesus venceu a morte com grande vitória, ressuscitou. E teve a chave da morte do inferno, prevaleceu, aleluia. Despojando os princípios,
Amém, queridos. Irmãos, vamos estar fazendo a leitura na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo número 11, versículos número 23 em diante. A leitura que nós fazemos costumeiramente fala a respeito da ceia do Senhor. E é um privilégio, né? Toda vez que nós lemos, meditamos na palavra do Senhor, é um privilégio para nossas vidas. Hoje eu estava ali com meus pais e conversando com a minha mãe. Sábado que vem é aniversário da minha mãe e a gente vai fazer 79 anos. Meu pai em novembro faz 81 anos. Eu já estou ano que vem vai 50. E o tempo passa, queridos, nós vamos envelhecendo, né? E vendo nossos pais envelhecendo, nossos irmãos também, né? Outros que já partiram, né? Assim vai acontecendo. Mas é assim, queridos, nesta terra. Nós estamos diante de uma palavra que subsiste eternamente. Gerações passaram, mas ela permanece firme, atualizada, para a glória do Senhor Jesus. Isso é um privilégio podermos ler e meditar na palavra do Senhor, sempre. Amém? Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazem isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber no cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém? Como é vossas cabeças? Pai querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta leitura, Senhor, que nós fizemos aqui junto, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor por tua graça, por tua misericórdia, Senhor, pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta noite estar aqui reunidos, ó Pai, meditando e trazendo a nossa memória, ó Pai, o ato glorioso que foi realizado na cruz do Calvário. Ato esse, ó Pai, que nos trouxe vida com abundância, ó Pai, que nos salvou, ó Pai, da condenação do pecado, da ira do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, o nosso coração, Pai, transborda verdadeiramente gratidão, Pai, quando nós meditamos na Tua Palavra. Nesta noite vamos sim trazer a nossa memória, está na nossa memória, Pai, o ato glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, ó Pai, iremos estar ceando, ó Pai. Por isso apresentamos ao Senhor o pão, o suco de uva, símbolos, ó Pai, do Teu corpo e do Teu sangue, ó Pai, que foi vertido na cruz do Calvário. Em obediência à Tua ordenança, ó Pai, estamos aqui para a glória do Teu santo nome e agradecemos, ó Pai, por este privilégio de poder cear, de poder estar em comunhão, ó Pai, com o Senhor, através do sangue, do corpo do Senhor, e por sermos chamados igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Neste momento, Pai, nós ouviremos a pregação da Tua Palavra, Senhor, com o pastor Marcelo, que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam atentos ao Teu falar,
na Sagrada Escritura, que a nossa mente seja iluminada, Pai, na compreensão da Tua Palavra, que sejamos, ó Pai, dotados pelo Senhor de sabedoria, para que possamos aprender e praticar tudo aquilo que nós ouvimos do Senhor, Pai. Pedimos ao Senhor e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sou da Igreja com a Paz e a Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, querido, poder sentar, vamos estar meditando na Palavra de Deus. Nosso Senhor deixou para nós, para ela seja o nosso alimento nessa noite, alimentar nossa alma. Deixa eu preparar. Pronto. Amém, querido? Poder abrir sua Bíblia em Mateus 20, versículo 1, diante, uma das parábolas do reino. Essa muito importante, já várias vezes ouvi ela na igreja, mas nunca mostrando a salvação, né? Sempre falando de obras, puramente. Então, vamos apontar, mostrando como Deus salva e como Deus não salva. Amém? Então, em Mateus 20, versículo 1 em diante, diz assim, só um minutinho. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado os trabalhadores 1 denário por dia, mandou para sua vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: Ide-vos também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhe: por que estiveres aqui desocupado o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então disse-lhe ele: ide também vós para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário conforme, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Vindo os da 1/10 hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensavam que receberiam mais, porém também eles receberam 1 denário, cada um. Mas tendo recebido recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar-te este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, porque muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Então, é a parábola do reino para mostrar para nós. Então, mostra a importância da palavra de Deus, né? Para a gente entender como funciona o reino dos céus, né? Então, várias parábolas mostrando para nós, durante a Bíblia, né? Com o intuito de mostrar para a sua igreja, né? O reino dos céus, né? O reino de Deus, que é totalmente diferente do reino do mundo. Não é como o reino do mundo, é totalmente diferente, e de tal maneira que nós precisamos da revelação das Escrituras para a gente entender como funciona o reino dos céus. E muitas vezes, querido, é um paradoxo. Parece uma contradição. Parece que não funciona dessa maneira. Então a gente não entende. Mas paradoxo, querido, é simplesmente algo que está além, às vezes, da nossa compreensão. É lógico, às vezes não bate com a lógica do mundo, de como nós achamos que funciona o mundo, né?
Então, paradoxo, né, um significado do paradoxo, quer dizer, pensamento ou proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano, ou desafiar opinião conhecida, a crença ordinária e compartilhada pela maioria. Aparente falta de nexo ou lógica, ou uma aparente contradição, né? Porque o reino dos céus é diferente. Quando estava aquela disputa entre os discípulos, quem que seria o maior, Jesus Cristo falou, olha, no mundo, né, o maior é aquele que é servido, é aquele que é o líder de todos, né? O reino de Deus não é assim. Aquele que quiser ser o maior vai ser servo de todos. Porque o Filho de Deus, que é o maior, não existe ninguém maior do que o Filho de Deus, vem para servir, tá vendo? Não é como o reino do mundo, né? E nós somos cidadãos do reino, querido. Então, nós como cidadãos do reino, nós temos que saber como o reino de Deus funciona, né? Para podermos viver nesse reino, porque um dia nós estaremos lá, mas nós já vivemos o reino de Deus, já vivemos o reinado do Senhor. Então nós temos que prestar muita atenção na palavra de Deus, para entender, né, como as coisas de Deus funcionam, que é totalmente contrário às coisas deste mundo, não é como as coisas do mundo, né? A gente tem uma noção e a gente acha que vai ser igual e não vai ser. O mundo fala o quê? Siga o seu coração. Siga o seu coração. Deus fala o quê? Não siga o seu coração. Me siga. Siga-me a mim, né? Siga a palavra de Deus. Não siga. Não tem um trecho da palavra de Deus que fala, ó, siga os desejos do seu coração. O que o seu coração diz? Se o seu coração está dizendo algo, então você confia no seu coração. A palavra fala para a gente nunca confiar no nosso coração, para a gente confiar em Deus, na sua palavra. Tá vendo? É uma contradição, né? Sempre parece uma contradição, mas é o jeito. Aquele que quiser ganhar a sua vida, tem que ter o quê? Tem que perder. E aquele que quiser ganhar a vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida pelo amor do reino, vai verdadeiramente ganhar a vida. Tá vendo? Uma contradição. Um paradoxo, na verdade. Porque nas coisas do reino, né, o mundo fala, você vai perder a vida, vivendo dessa maneira, você vai perder a vida. Mas quando, na verdade, você está ganhando a verdadeira vida. Quando você perde, né, para as coisas deste mundo. Então, o paradoxo da salvação, querido, né, que ele está falando aqui para nós, é interessante, porque todos nós temos como intuição que nós devemos fazer alguma coisa para ser salvo. Isso é todas as religiões do mundo. Seja obediente, seja amoroso, seja caridoso, faça as boas obras, faça isso, faça aquilo, ame o próximo, faz isso. É isso. No nosso coração, em todas as religiões humanistas, está falando que se você fizer, você vai ser salvo, né? Mas a palavra diz para você que quiser ser salvo, você não tem que trabalhar para ser salvo. Porque a salvação é um presente da parte de Deus, da graça de Deus. É o que o texto está falando para nós. Então o texto começa assim, no versículo 1, né? Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou para suas vinhas, né? Então, versículo 3, saindo a 3ª hora, né? Ou seja, 9 horas da manhã, viu outros na praça, que estavam desocupados, e disse, ide-vos também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. Guarda bem isso aí. Eu vou dar para vocês o que é justo, né? O que é justo. E eles foram. Tendo saída outra vez na 6ª hora, 6ª hora é meio-dia, saiu meio-dia, e depois na 9ª hora, que era 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo agora por volta da hora 1/10, são 5 horas da tarde. Lembra que aqui é um mundo escuro, não tem iluminação de rua para ninguém, né? Não tem, a pessoa trabalha até às 6. Até às 6, enquanto tem luz. Acabou a luz, cada um para sua casa. É um mundo escuro, né? Então ninguém trabalha de madrugada, de noite, no escuro.
trabalho quando tem luz. Então, 5 horas da tarde, faltando 1 hora para acabar, ele chama outros e fala assim, ide para minha vinha, mas ele não combina nada. Vai para minha vinha, vai lá para minha vinha, né? Então eles foram para a vinha, né? Responderam no 7, responderam porque ninguém nos contratou. Então ele disse, ides também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga o salário, começando pelo último, indo até o primeiro. Vindo aquele que chegou lá 5 horas da tarde, que ele recebeu 1 denário, ou seja, o pagamento de um dia inteiro, porque 1 denário quer dizer o pagamento de um dia. E os que chegaram primeiro receberam também, né, a mesma quantia, de 1 denário. Então nós vemos que no versículo 9, nós vemos a graça de Deus. E no versículo 10, nós vemos o quê? A justiça de Deus, de dar a cada um. E o que é a justiça, querido? Que é um dos atributos de Deus. Deus é justo, né? E isso é ou seja, um dos grandes problemas da igreja, querido, é entender justiça, né? Justiça é dar o que a pessoa merece, né? Se a pessoa fez o bem, a paga do bem. Se a pessoa fez o mal, a paga do mal. Cada um recebendo o que merece. Isso que é justiça, dar a cada um aquilo que ela merece, né? Então, e Deus é justiça, ou seja, ele dá para as pessoas aquilo que ele merece. Então, as pessoas acabam não entendendo justiça na igreja, né? Porque nós fomos criados em justiça. Todos nós temos a lei de Deus no nosso coração. Nós sabemos o que é certo e nós sabemos o que é errado. O problema do ser humano não é falta de informação. Todo mundo sabe o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo fazer. Nós sabemos o que é certo fazer. Não é falta de informação, é falta de capacidade e falta também de desejos no coração de cumprir o que é certo. Porque saímos e fazemos aquilo que achamos que a pessoa cria a sua própria justiça, né? O ladrão, ele acha que merece, né, aquilo que outra pessoa tem. Ele criou a sua justiça. Eu mereço aquele iPhone que aquela pessoa tem. Por isso ela vai lá e rouba, né? E acha que tá, não é que ele acha que está certo, ele acha que existe uma justiça, né? Porque ele vai lá, ele é mais forte, ele está armado e pega, mas vai roubar a mãe dele. Na hora ele vai falar, opa, tá errado isso aí, roubar minha mãe, roubar minha mulher, roubar meus filhos, não, é errado, né? Ou roubar ele ali dentro do grupo, eles são ladrões, né? Mas vai alguém dentro do grupo roubar um ou outro, ou roubar o líder, fala, cara, manda matar, ué, você rouba e tá errado roubar entre vocês, mas roubar os outros tá certo, tá vendo? Mas todo mundo sabe o que é certo. Então, o que interessante, querido, que a graça não é contrário à justiça. O contrário da justiça é injustiça. A graça, querido, ela dá aquilo que a pessoa não merece, mas que foi, existe um preço sendo pago, mas aquela pessoa não está pagando por aquilo. Foi outra pessoa que está pagando para que ela pudesse receber. Então, a graça, querido, é quando Deus se compadece do culpado. Deus está se compadecendo do culpado. E a dívida, ela é paga por graça e por misericórdia. Então, a justiça, ela é obrigatória. Você é obrigado a ser justo. Deus é obrigado a ser justo. A justiça tem essa questão dessa obrigatoriedade, né? Deus é obrigado a ser justo, a dar a cada um que ela merece. Você também é obrigado a ser justo. Mas a graça, querida, a graça é livre. A misericórdia é livre. Ninguém pode obrigar Deus a ser gracioso, a ser misericordioso, assim como ninguém pode obrigar você a ser gracioso, a ser misericordioso, né? Uma pessoa fala assim para você, olha, ela é uma boa pessoa, perdoa a dívida daquela pessoa, porque é uma boa pessoa. Você não é obrigado. A pessoa não está te devendo? Você não deu dinheiro para a pessoa não falou que ia te pagar? Então você cobra a dívida.
Mas uma pessoa não pode falar, você tem que perdoá-la. Como eu tenho que perdoar a dívida? Você não é obrigado a perdoar a dívida de ninguém. Isso você faz livremente. É um desejo seu e nem existe uma justiça no mundo e nem outro mundo que vai falar assim para você, você é obrigado a perdoar essa dívida dessa pessoa. Você não é obrigado. Não é obrigado. Assim como Deus também não é obrigado a perdoar a nossa dívida, querido. Isso tem que ser um ato livre de Deus. Ele resolve livremente perdoar a nossa dívida. Ser misericordioso, ser gracioso, se compadecer, né, de pessoas. Então, o Deus, ele dos atributos de Deus, ele é justiça, mas também graça, também gracioso. Então, o reino dos céus mostra isso, que tem isso tem que estar no nosso coração, querido. Essa verdade tem que estar no nosso coração. Quando nada que recebemos da parte de Deus, recebemos porque nós merecemos. É tudo graça. Tudo é graça. Que a gente entender tudo. A nossa mente racional é graça. Sua saúde que você tem, que nós não temos o menor controle sobre a nossa saúde. Você acha que tem, mas você não tem controle nenhum. É dom de Deus, é graça, né? Uma criança nasce doente, né? Fica doente no hospital, nunca vai para casa, morre no hospital, né? Você vê? E você tem saúde, né? Nós temos saúde por quê? Porque é um dom da graça de Deus. Nós não merecemos recursos financeiros. Ah, pastor, mas se a pessoa trabalha bastante, ela tem dinheiro de direito. Querido, eu já falei, houve uma época aqui no Brasil, né, um povo que eram os escravos. Então, trabalhar muito, se eu vou trabalhar muito, eu vou ganhar, não sei, você vê, é uma graça de Deus, né? Às vezes uma pessoa trabalha pouco e recebe muito mais do que outra que trabalha muito mais, né? Então, você vê, é tudo graça da parte do Senhor dando. Então não é assim o reino de Deus, né? Mas não é assim o reino deste mundo, onde nós vemos tanta falta de justiça, né? O reino de Deus ou é justiça ou misericórdia, nunca injustiça. Deus nunca é injusto. Ou Deus é justo ou gracioso. Esse mundo, querido, você vê tanta falta de justiça e tanta falta de misericórdia, sabe? A gente não vê misericórdia mais, né? A gente não vê mais graça. O índice eu estava até falando de manhã, né? O índice de pessoas que faziam benefício aos outros, principalmente a igreja, sabe, de ajudar pessoas, dando cesta básica, ajudar de qualquer forma outras pessoas, caiu assim, tremendo. Hoje o que mais ajuda é o governo dá um monte de coisa, mas você vê que o índice de ajuda, porque a gente praticamente não se compadece mais do próximo, sabe, porque você acha que você tem aquele recurso financeiro, porque você merece, né? Eu trabalhei, né? Eu fiz isso, então esse dinheiro é meu. Aí você não se compadece de uma pessoa que pede. Não, essa pessoa vai usar para tomar droga, ou vai usar para outras coisas. Eu não vou dar o meu dinheiro, né? E a gente deixa de exercer graça. Claro que ninguém é obrigado a fazer, querido, mas tá vendo? A gente às vezes oportunidade de ser misericordioso como Deus com a gente. Então, em Romanos 2, marca aí Mateus, né, 20, que a gente vai voltar, querido, mas em Romanos 2, versículo dos 5 ao 11, ele fala sobre justiça, ele fala o que Deus exercendo justiça, né? Ele fala assim, em Romanos 2, versículo 5 ao 11, assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem e procurarem glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virá sobre a alma de qualquer homem que fazer o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para Deus
não há acepção de pessoas. Então, é claro que os que amam, né, que são religiosos, né, religião de obra, fala, tá vendo? Se nós fizemos o bem, Deus vai nos recompensar. Se nós agimos de maneira correta, Deus vai nos pagar, né, de maneira justa. Mas esse é o problema. Há um problema no coração de todo ser humano. Nós não conseguimos obedecer, nós não conseguimos uma justiça que vai fazer com que Deus nos dê algo, nos dê salvação, querido. Aqui ele está mostrando só o padrão de Deus. Deus é assim. Mas o problema não está em Deus. O problema está em nós. Nós não conseguimos, né, obedecer. Nós não conseguimos amar a Deus. Não conseguimos estar totalmente maravilhados. Não conseguimos fazer nada. Simplesmente porque Deus é. Quando nós fazemos alguma coisa, queremos algo em troca. Não é por causa de Deus. Deus é digno. Deus é digno de louvor, de glória, de exaltação. Não é isso que acontece muitas vezes, quando as pessoas assim, a pessoa estava indo para a igreja, de repente falta, não vai mais para a igreja, e aí você fala, mas o que aconteceu? Não, eu estava tão fervoroso nas coisas de Deus, mas aconteceu um negócio e agora não foi mais. Mas está vendo? É algo contrário àquilo que é Deus, né? Porque se Deus, ele continua sendo o que é. Por causa de uma experiência ruim que você teve na vida, você para de adorar a Deus, para de cultuar Ele, né? Ele não é lindo, Ele não é glorioso, né? Algo mudou em Deus? Nada, sabe? É como você amar uma música, né? Você ama aquela música, aí acontece uma tragédia na sua vida, aquela música ficou horrível, aquela música agora te irrita? Não, você continua amando a música. O que aconteceu na sua vida, uma experiência ruim, não mudou o que a música é. Você continua amando a música. Quando você ouve aquela música, você se deleita na música, né? Então, mesma coisa. Muitas pessoas, na verdade, querem Deus como meio e não como fim. Porque ele não é meio de nada. Jesus não é meio para você ter alguma coisa. Ele é o fim. E por causa disso, nosso coração nunca vai chegar a obedecer de tal maneira que que Deus fique em dívida conosco. Mas aqui ele está mostrando só o padrão de Deus. Romanos 4, né? Ainda em Romanos 4, versículo 4 e 5, diz assim: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Tá vendo? O salário é uma dívida, né? Então, mas ele falou, mas isso é o mais da graça, querido. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Então ele está falando assim, olha, está mostrando as duas partes de Deus. Deus como justiça, Deus, olha, o que trabalha, o seu salário não é um favor, mas uma dívida. O seu patrão está em dívida com você porque você trabalhou. Mas também tem aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Está mostrando para a graça. E é interessante, querido, que na Bíblia tem um texto como esse, dizendo aquele que justifica o ímpio. O ímpio não é para ser justificado, querido. O ímpio é para ser condenado, né? Mas tem alguém que está justificando o ímpio, que somos nós. Nós somos esses ímpios, querido. O que é o ímpio? Eu estava falando de manhã, né? O piedoso, uma vida piedosa. A gente está falando, em Timóteo fala muito do piedoso. Piedoso, querido, é aquele que vive na presença de Deus. Ele sabe que Deus está vendo, vê o seu coração, vê as intenções do seu coração. Ele sabe tudo que está na sua mente, tudo que você está fazendo, independente se as pessoas estão vendo ou não. Deus está vendo e você sabe disso, você anda nessa verdade. Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos. Isso é uma vida piedosa. Isso é viver uma vida piedosa. Tudo, Deus está vendo, Deus está contemplando, Deus está olhando, né? E o ímpio? O ímpio é o que não vive. Ele vive como se Deus não existisse. Sabe? Ele vive uma vida como se Deus não existisse. Deus não existe. Ele pode até fazer coisas boas, coisas honestas, mas ele não está fazendo aquilo para a glória de Deus, para a exaltação de Deus. E ele está falando aqui que aquele que crê
naquele que justifica o ímpio. É claro que está apontando para Jesus, né? Porque no no capítulo 6 de Romanos, né? É interessante, o capítulo 2 mostra a justiça, o capítulo 4 mostra a graça e a justiça, e no capítulo 6, versículo 23, mostra o resultado das nossas justiça e o resultado da graça de Deus, onde Deus é justo e também é misericordioso. Ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Tá vendo? O pagamento justo, a justiça pelos seus pecados, se você já pecou, o pagamento justo, Deus sendo justo, ele vai te dar o quê? Morte, né? Porque é o salário, é o teu salário, é o meu salário por ter pecado, é o que eu mereço. O salário do pecado, o pagamento justo é morte. Mas, olha o mais da graça aí, o dom gratuito de Deus, o dom, tá vendo? Não é salário. Aqui não está falando de justiça, é um dom, é um presente, o dom gratuito. Dom já é de graça, mas para ficar muito bem claro para nós, que você não está pagando por isso, não é justiça, é misericórdia. Ele está falando, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá vendo? Se você quer ser salvo, querido, ele está falando, olha o paradoxo, você quer ser salvo, não trabalhe para ser salvo. Não trabalhe. Mas, pastor, toda religião, isso é intuito na minha mente, no meu coração, que eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Deus falando, paradoxo, você quer ser salvo? Não trabalhe. Receba como um dom da graça de Deus, como um presente de Deus, porque se ele for te dar o que você merece, seria o começo do versículo. Morte. Morte. Você, cada um de nós, merecemos morte. O pagamento justo, morte. É isso que ele está mostrando. Mas o paradoxo, que parece uma contradição. Você quer ser salvo? Você quer salvação? Receba como um presente da graça, gratuito. Você não pagou, alguém pagou por você. Alguém pagou, alguém foi esmagado debaixo da ira, onde você deveria ser esmagado, né? Para que você recebesse um presente da graça, da misericórdia de Deus. É interessante que a Bíblia fala para você ser misericordioso, porque Deus foi misericordioso com você. Mas por que Deus é misericordioso, querido? Porque alguém foi misericordioso com ele? Não. É da natureza de Deus ser misericordioso, querido. Sabe? Dá para você o que você não merece, mas foi comprado com o sangue de Cristo. E é isso que nós vamos celebrar hoje. Querido. O que foi comprado, tudo que foi comprado com o sangue de Jesus para a sua igreja, para você, que não merece, que na verdade merece o quê? O salário do pecado, que é a morte. Né? Mas todos, né, a gente vai ver durante na nossa leitura, todos estão querendo viver dessa maneira, mas esse é o padrão de Deus, né? E é um padrão que está na toda a Bíblia, toda a Escritura, mas como a gente quer viver por obras, a gente acha que tem alguma coisa que as pessoas estão fazendo para receber, e na verdade não estão fazendo nada, estão só recebendo, né? E a parábola do filho pródigo mostra isso, né? O que ele merecia? Ali o filho pródigo mostra muito bem Jesus, né? Porque houve a divisão dos bens entre os filhos, e o filho mais novo gastou tudo. O que sobrou? A herança do mais velho, querido. O boi gordo, o anel, a roupa, a sandália, a festa, era tudo herança do mais velho. Tudo herança do mais velho. Ou seja, está apontando direto para o evangelho, porque o nosso irmão mais velho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem prazer em dividir a nossa herança, a sua herança conosco. Querido. Ao contrário do irmão mais velho, né, da parábola, né? A salvação do apóstolo Paulo, querido. Paulo respirava ódio contra a igreja.
de todos que Deus ia salvar. Alguém fala, eu vou salvar Saulo de Tarso. A pessoa fala, não, como assim? Mas a salvação é por graça. A salvação é por graça, ele não merece, assim como você não merece. É isso que os judeus não entendiam, querido. Eles pensavam que a salvação, que eles eram o povo escolhido, eles não entenderam que eles não mereciam nada da parte de Deus. E por isso ficava cheio de soberba. Nós somos de Deus e vocês não são. Mas ninguém merece. E o coração deles duro, porque achavam que tinham um direito. Né? Entre Pedro e Judas, Davi, querido, e Saul. Né? Mas Davi fez isso e fez aquilo. Querido, tudo que Deus fez na vida, que Davi fez, foi uma obra da graça. Né? Você quer ver o verdadeiro Davi, querido? Você quer ver o verdadeiro, quem é o Davi pelo qual Jesus Cristo morreu? Você olha lá, ele olhando para uma mulher cheio de mulher, ele olha para uma mulher que casada, vai lá, possui a mulher, engravida, né? Faz todo um plano sórdido, né? Para enganar o marido. Quando o marido não cai no engano, ele mata o marido e depois pega a mulher, querido. Esse é o Davi que Jesus morre, que paga o preço desse. Esse é o verdadeiro Davi, querido. Sabe? Que Jesus teve que morrer para salvar ele. Mostra um deslumbre, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas seja como Davi. Davi, querido, ele só é Davi porque ele está apontando para Jesus. Tudo que Davi está apontando para o verdadeiro Davi. O verdadeiro rei Davi, que é Jesus. Você não pode espelhar e achar que Davi fez alguma coisa que mereceu salvação, não merecia nada, querido. Foi só obra da graça. Né? Jacó e Esaú foi a mesma coisa. Né? Engraçado, querido, que nós fomos vestidos com a veste de justiça, né? Que Jesus comprou com seu sangue. Da mesma forma como Jacó tentou enganar o seu pai, vestido, como é que ele tentou receber, como é que ele recebe a bênção do seu pai? Querido? Com as roupas do seu irmão mais velho. Diz que Isaac, ele pega e cheira a roupa do seu irmão mais velho e fala assim, é meu filho Esaú, e abençoa, né? Da mesma forma, querido, nós agora estamos vestidos com as vestes de Cristo, né? Onde nós vestidos com a justiça perfeita do Filho de Deus, cada um de nós nos colocamos diante do nosso Pai, e o nosso Pai cheira o aroma suave do seu Filho Jesus, fala, é o meu Filho Jesus Cristo, e nos abençoa, querido, com a mesma bênção de Jesus. Não é sobre nós, tá vendo? Tudo apontando para Cristo. Então sempre estaremos vendo Deus ser justo ou ser gracioso, nunca injusto. Não existe injustiça, né? Todavia os homens, né? Cada um de nós necessitamos de um Deus misericordioso, um Deus que nos trate com compaixão e graça e misericórdia. E Deus nos trate dessa maneira. Então a soberania de Deus é a salvação. Versículo 11 lá de Mateus 20. Deus é soberano na salvação, ou seja, ele salva quem ele quiser. Porque às vezes a gente pensa que a salvação é a decisão do ser humano, mas a decisão não é do ser humano, a decisão de salvação é Deus. É Deus que decide salvar. Então diz assim no versículo 11 lá de Mateus 20. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, e dizendo, esses últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo, as igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor de todo dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, tá vendo? Não há injustiça em Deus. O que você combinou comigo? 1 denário? Né? Toma o que é teu e vai. Pois quero dar a este tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Então, Deus é soberano na salvação. Então, o homem é responsável pela sua perdição, querido. Ele é responsável pela sua condenação, pelos seus pecados, mas ele não é responsável pela sua salvação. A salvação pertence ao Senhor, como está em Jonas 2,9, querido, né? E o versículo
que mostra isso é o versículo 15. Porventura, não me é lícito fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Não é meu o dinheiro? Não pertence a mim o dinheiro? Então, eu quero dar a esse o que ele não merece. O que você combinou comigo? Um denário? Aqui está. Você não me combinou justiça comigo? Você não combinou justiça? Tó o pagamento. E esse aqui, eu combinei graça. Eu vou dar para ele o que ele não merece. É meu para dar para quem eu quiser. É meu. A dívida, o pecado seu, não é uma dívida contra mim? Não é, você não está me devendo? Eu perdoo, eu quis perdoar. Com você, eu quis ser justo. Mas com ele, eu quis ser misericordioso. A dívida não é minha. O pecado que ele cometeu não é contra mim. Então eu quis perdoar. O perdão eu fiz livremente. Eu sou livre para perdoar quem eu quiser perdoar, porque graça é livre. Eu vou perdoar quem eu quiser, né? Então, querido, eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Aquilo que é seu, você não faz o que você quer? Se você tem aí 100 reais no bolso, aí 100 reais, você quiser rasgar e jogar fora, você não joga? Você vai dizer, mas você é maluco, mas não é seu? Quem conquistou? Não é seu, não pertence a você o dinheiro? Pronto, você joga. Você faz o que você quiser, o seu dinheiro é seu. É seu para fazer o que você quiser, né? Então, Deus, quando salva alguém, não é porque a pessoa merece ser salva, querido. É o exercício livre da graça de Deus de perdoar os pecados na pessoa de Jesus, né? Então, toda a história da humanidade, querido, ninguém foi salvo porque foi justo, né? O problema não está na justiça de Deus, o problema está no ser humano que não consegue, ou por ser bom, ou por ser santo, ou por ser obediente, ninguém consegue, né? Então, porém, o exercício da graça, querido, nos choca. Como chocou esses homens quando viu aquele senhor dando dinheiro para aquela pessoa, eles ficaram chocados. Eles ficaram, sabe, abismados. Falaram, como assim? Não estou entendendo. Né? O senhor está dando dinheiro para ele nem trabalhou. Então o senhor vai dar mais para a gente, né? Que aquilo que eu fiz vale mais. Não, o que você combinou? Justiça, está aqui o seu denário. E para eles não trabalharam o dia inteiro. Na verdade, eles não fizeram praticamente nada. Mas eu vou dar dinheiro de um dia, não é meu. Eu quero ser bom, né? Mas parece mal aos olhos. Quando Deus é bom para um pecador. Deus salva um pecador, mas como? O Senhor está salvando por graça, sabe? Então você vê em toda a Bíblia Deus salvando prostituta, Jesus salvando prostituta, Jesus salvando publicano, Jesus salvando Paulo, Jesus salvando o ladrão da cruz, que ficou muito nítido que essas pessoas não mereciam, mas na verdade ninguém merece, querido. É uma revelação da parte de Deus mostrar para você, abrir os seus olhos e mostrar para você, falar, tá vendo? E você dizer, eu também não mereço. Eu também não mereço. Deus tem que me salvar por graça. Deus tem misericórdia de mim, pecador. Então, lá em 1 Coríntios, querido, né? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, diz assim, né? Ele manda nós repararmos, né? Naquilo que Deus faz, no padrão de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para quê? Para que é isso, querido? Ele fala no versículo 9, a fim, né, com a finalidade que ninguém se glorie na presença de Deus. Ninguém
Ninguém, absolutamente ninguém na presença de Deus vai se gloriar, vai falar assim, eu fiz por onde? Eu fui santo, eu fui justo, eu fui bom, eu fui obediente, por isso eu mereço. Ninguém vai se gloriar, ninguém, sabe? Todo mundo vai se gloriar em Jesus, sabe? Que Salvador, que obra perfeita do Filho de Deus, em fraqueza, sabe? Derrotando todos os inimigos, em fraqueza ele suporta a ira de Deus sobre ele nos salva. Como ele é obediente, como ele é cheio de amor, como ele é misericordioso, né? Glória a Deus, glória ao Senhor por uma salvação tão grande e tremenda, tá vendo? Você vai se gloriar em Jesus, mas nunca em você. Nunca, é zero para nós, é tudo para Cristo. Isso é maravilhoso, é bênção para as nossas vidas. Então, toda a Bíblia é assim, né? Deus é justiça, ou seja, então ele é obrigado a exercer essa justiça, e Deus é gracioso, e ele não é obrigado a exercer misericórdia. Então, para a gente, antes de entrar no terceiro ponto, querido, em Romanos 9, mostra essa parte da livre graça, né? Livre misericórdia, da soberana graça, da soberana misericórdia, livre e soberana, em Romanos 9,14. Ele falando lá para Moisés, né? Ele diz assim, que direis, pois, a injustiça da parte de Deus? Não, né? De modo nenhum, pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Me compadecer-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. E ele está falando, não depende de ninguém, depende de mim. Eu ser misericordioso com quem eu quero ser misericordioso. Eu quero me compadecer de quem eu quiser, tá vendo? É dele, ele é soberano, ele é Senhor, e ele exerce a sua misericórdia, a sua graça, querido, de maneira livre, ninguém é obrigado. Ninguém vai fazer Deus ser obrigado a ser misericordioso com alguém, não. É um ato livre de Deus, mas graças a Deus, ele é da natureza dele ser gracioso e misericordioso. Sabe? Ele é. Sabe? Então é algo que nós podemos clamar. Nós podemos recorrer porque é da natureza de Deus. Assim como ele é justo, ele também é misericordioso. Ele fala, eu vou exercer com o que eu quiser. Sim, sem nenhum tipo de forçação, nada. Simplesmente porque ele é. Então, não depende se a pessoa está fazendo um monte de obras, ou isso não vai provocar misericórdia, ou se a pessoa está desejando, ele está falando, não depende de quem quer ou de quem corre. Depende unicamente de Deus usar de misericórdia. Só depende dele. E é bom que isso depende dele, querido. Porque ele é misericordioso, isso é maravilhoso. E a última parte, querido, é a reação dos homens. Esse eu quero me deter um pouquinho mais, né? Porque ele fala assim, no versículo 11 de Mateus 20. Mateus 20, versículo 11. Pastor, mas você fica para lá, para cá, mas a gente tem que entender toda a escritura para a gente... quando você lê depois Mateus 20, você vai lembrar dessa pregação. Versículo 11 de Mateus 20. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu e disse a um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou são mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Então a graça de Deus, querido, é algo tão fora do mundo, tão fora deste mundo, querido, tão não intuitivo. A graça de Deus não é intuitiva, né? um ser humano nunca vai intuir o evangelho. Por isso que o evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado.
porque é algo tão fora, porque a obra é intuitiva no nosso coração. Por isso que por que você está ceando hoje? Porque você tem que lembrar do Evangelho. Você tem que lembrar que você foi salvo não pelaquilo que você fez, mas pelaquilo que Cristo fez. O que acontece? Nós esquecemos e achamos que nós merecemos alguma coisa da parte de Deus. E por isso Deus instituiu a ceia para que você constantemente lembrasse. Olha o porquê você foi salvo. Foi necessário o Filho de Deus ter o seu corpo partido, assim como esse pão foi partido, o corpo do Filho de Deus foi partido por causa dos seus pecados. O sangue dele teve que ter derramado para que você tivesse uma nova aliança. Não uma aliança baseada em obras, uma aliança baseada em graça e misericórdia. Então você lembra disso. Por quê? Porque intuitivamente nós achamos que o quê? Obras, que eu faço alguma coisa. Então quando nós vemos Deus exercer misericórdia, Deus exercer graça, nos choca. Fala, mas como assim? Né? Pode ver que eles, no versículo 11, eles murmuram. Como assim? O Senhor está dando de graça para essa pessoa que não fez nada, né? Não, então para mim vai ser diferente, né? Então é isso, né? Os seres humanos, eles acreditam que existe uma bondade, uma justiça, uma capacidade inerente a eles, mas nós não temos isso, né? Nós pecamos contra Deus, nós vivemos uma vida que a gente tenta ser boas pessoas, mas às vezes a gente vê o egoísmo no nosso coração, tantas vezes, e nós somos totalmente incapazes de fazer alguma coisa. Então uma pessoa apegada à sua justiça própria, quando vê Deus exercendo graça, ela vai murmurar. A murmuração sai do coração, querido. E é isso que vai acontecer naquele grande dia. Todo mundo está combinando, naturalmente, todo mundo está combinando com Deus o quê? Justiça. Deus, o Senhor me dá aquilo que eu mereço. Eu quero aquilo que eu mereço. Deus falou, você quer realmente aquilo que você merece? Você já leu Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte? E o pagamento justo? Você quer realmente aquilo que você merece? E ela falou, não, porque eu sou bom, eu faço por merecer, eu sou obediente, eu consigo viver uma vida de santidade por mim mesmo, para que o Senhor me pague salvação. Então eu quero que então, todo mundo está combinando, está todo mundo combinando com Deus, né? E o que uma pessoa realmente está fazendo, naturalmente, ninguém está combinando graça. Você vê que a graça é o livre exercício daquele dono da casa. Ele sai às 5 horas. Ele encontra pessoas desocupadas, né? E ele aborda aqueles homens. E ele oferece graça àqueles homens. E no final, ele exerce a graça para aqueles homens. Tá vendo? É tudo Deus. Deus está mostrando através da parábola, é tudo Deus, ele que sai, né? Não é assim que diz a palavra do Senhor? Deus amou o mundo de tal maneira que ele envia, né? O mundo gritando, Senhor, envia um Salvador, envia alguém que morra por nossos pecados. Ninguém. Então, Deus nos dá conhecimento. Acho que falta sabedoria. Falta sabedoria para a gente fazer coisas boas, né? Deus está assim. Então, porque nós somos pessoas boas e justas, nós precisamos apenas conhecer, ter a sabedoria correta, né? Jesus como mestre, todo mundo gosta. Jesus como técnico, nos ensinando. O que Jesus, no seu lugar, o que Jesus faria? Né? Você pensa, o que Jesus faria, né? Quando você sabe o que Jesus faria, você fala, eu vou virar minha cara para dar tapa, não vou fazer isso, eu não vou, né? Jesus fazia isso? Eu não vou fazer, isso é humilhante demais, né? Isso é humilhante demais, tá vendo? Então, Jesus como mestre, né, de boas obras, todo mundo ama, mas livremente Deus envia seu filho. Deus envia seu filho. Assim como aquele dono de casa saiu na hora 10ª e livremente ele aborda aquelas pessoas na praça, livremente ele faz o acordo da graça, vai para a minha vinha, né? Eles não trabalham, praticamente eles não trabalham,
e ele exerce a graça, dando para aquelas pessoas o que elas não merecem. Um denário. Trabalho de um dia. Mas eu não trabalhei um dia. Mas está aqui. É seu. Eu dou. Não é meu? Dinheiro não é meu? Não pertence a mim? Está aqui. Estou dando para você. De graça. Livremente. Sem você merecer. Né? E os outros trabalhadores não aguentam. Eles não aguentam. Todo mundo não vai aguentar. Quando Deus exercer a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida, aqueles que são das obras, que eles não têm paz, você tem paz, sabe? Você tem uma paz tão grande, porque você recebeu aquilo que você não merece, e o seu coração está exultando de gratidão para com Deus. Seu coração quer louvar, seu coração quer glorificar a Deus, porque o seu futuro está garantido. Ninguém vai tirar aquilo que Deus te deu, querido. Sabe, como os arminianos falam, o diabo não vai tomar, querido. Você não comprou, você não fez nada para a sua salvação, como é que você pode perder? Você não vai perder, porque não foi você, foi Deus que salvou você, né? E quando as pessoas que combinaram justiça com Deus, querido, vê Deus exercendo graça e misericórdia na sua vida, não aguenta. Vai, não, mas como? Eu faço tanto, Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas o Senhor está exercendo misericórdia. É misericórdia, querido. Você tem que ler, você tem que ir na igreja, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, mas não como querendo receber alguma coisa de Deus, querido. Simplesmente porque você recebeu um novo coração, então você quer orar, você quer cultuar, você quer conhecer, você lê a Bíblia para conhecê-lo, não porque você está cobrando, porque você já recebeu, você já foi salvo, você já pertence a Ele, você sabe que Deus é misericordioso, se Deus for dar alguma coisa para você, vai ser graça e misericórdia, mas você não está cobrando. Então ele fala para você combinou o que comigo? Você não combinou? Você não combinou um denário? Você não combinou para eu dar para você o que você merece? O que você merece? Você tem pecado contra mim? Você tem vivido uma vida, você não tem me amado, você quer... muitas vezes nós colocamos, né, e se vê isso não é só dos membros da igreja, da liderança, coloca Deus simplesmente como meio para resolver problema financeiro, Jesus é o meio para resolver problemas de saúde, Jesus é o meio para resolver problemas familiares, né? Problema de autoestima. Jesus é o meio, e Jesus não é meio de nada, ele é o fim. Ele é o fim, sabe? Ele tem que ser a sua alegria, ele tem que ser o seu tesouro, ele tem que ser a sua paz, ele é tudo para você, e todas as coisas são um meio para você ir até Jesus. Né? Como eu falei uma vez de manhã, né? A pessoa fala, não, eu vou lá para a igreja para carregar as minhas baterias, né? Para eu suportar a semana. Então eu vou lá para a igreja, escuto uma palavra e aí eu suporto toda semana. Tá errado, querido. Jesus não é carregador de bateria, sabe? Ele tem que ser o meio pelo qual você lutou toda semana. Eu lutei, eu batalhei toda semana para quê? Para estar aqui. Para louvar, para glorificar aquele que é digno de toda glória, que vale a pena eu passar por todo tipo de luta, por todo tipo de dificuldade, para quê? Para estar aqui, para adorá-lo, para ouvir a tua santa palavra, para orar a ele juntamente com meus irmãos, tá vendo? A motivação é outra, querido. Jesus se torna o fim, porque quando ele é o carregador da bateria, ele é o meio, mas quando ele é o fim, ele é o fim, ele é a razão de todas as coisas. Sabe? Ele é o motivo de nós existirmos. Do sol existir, das estrelas da terra, dos animais, a razão de tudo existir é Jesus. Tudo foi feito para ele, por meio dele, e subsiste para ele, e para a glória e louvor do nome dele. Então, querido, nós queremos graça. Nós queremos a graça de Deus. Lá, eu vou ler só o primeiro versículo do Salmo, querido. Salmo 136. Depois você lê lá inteiro. Né? Porque o Salmo, querido, é um tapa na cara do judeu. E é um tapa na cara de todo aquele que confia em obras. Tá?
Ele vai repetir essa frase várias vezes depois da ação de Deus. Então ele diz assim em Salmo 36, versículo 1: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. E se você continuar lendo, querido, ele vai falar de tudo aquilo que ele fez, e isso que a gente leu agora é a causa pelo qual ele fez as coisas, né? Então, ele vai falar sobre Abraão, sobre o povo de Israel, e vai falar assim, olha, e sabe por que isso aconteceu? Não é porque eles mereciam, é porque ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele escolheu Abraão, mas não escolheu Abraão porque Abraão era bom, porque Abraão era pecador, ele era um idólatra, adorador da lua. Ele vai falar, porque ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele abriu o mar vermelho, mas por que ele fez isso? Porque o povo merecia? Porque era o povo de... Não! Era porque ele é bom, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe? Por que você está recebendo talvez uma vitória, ou você tem alguma coisa que uma pessoa tem, não é mérito seu, que você fala, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que eu tenho. Sabe? É por isso. Você não pode dizer, é porque eu mereço. É porque eu fiz por onde, né, meu irmão? E você não fez. Não, querido. Você tem que glorificar a Deus. Porque você foi salvo, querido. Entre muitos outros irmãos que você conhece. Um parente seu não foi salvo e você foi salvo. Um irmão seu, um amigo seu não foi salvo, mas você foi salvo. Uma amiga sua não foi salvo, mas você foi salvo. Entre todos os seus parentes, você foi salvo. E outras pessoas não foi. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele foi misericordioso comigo. Foi gracioso comigo. Sabe? Foi isso, não tem nada a ver, a sua graça livre não tem nada em mim, é Deus em graça e misericórdia, por isso eu louvo, glorifico a Deus, eu exalto a Deus, sabe? E eu gosto de terminar com eu já contei para os irmãos, né? Acho que eu falei já aqui, porque eu gosto da história, né? Um pai e um filho resolveram se encontrar no meio de uma cidade, né? Um vem a cavalo, o outro também vem a cavalo. Naquela época, a cavalo, há 200 anos atrás, né? E o filho, né, chegou para o pai assim, pai, vamos aqui adorar a Deus e agradecer a Deus. Por quê? Por quê, meu filho? Porque eu estava passando num precipício assim, o cavalo tropeçou, e aí quase o cavalo cai, eu quase caio também, e Deus guardou ali, e não caí, graças a Deus, o cavalo não, eu estou aqui são salvo. Essa é geralmente a visão que nós temos. Só quando acontece algo que a gente fala, Deus que fez, né? Aí o pai fala, mas eu também vou agradecer a Deus, porque o cavalo tropeçou também, pai? O cavalo fez alguma coisa e você quase cair? Eu falei, não, pelo contrário, Deus me guardou de tal maneira que o cavalo não tropeçou em nenhum momento. Nenhum momento. Né? Porque é aí que a gente pensa, que só quando acontece a gente vê. Você não sabe todas as coisas que Deus guardou você. Sabe? Até o dia que você ouviu a verdade do Evangelho. Deus guardou, Deus protegeu. Várias heresias, várias mentiras, várias falsas igrejas que você foi, e estava lá e Deus guardando você até o dia que você ouviu a verdade do Evangelho. E foi salvo. Né? Deus guardou você de tal maneira, né? Que para você chegasse aquele grande dia, ouviu a verdade a respeito do Filho de Deus e fosse salvo. E não só ele envia seu Filho, mas também te dá fé, te concede o arrependimento, né? Te concede uma graça grandiosa e te guarda. E não só isso, ele te guarda, né? Para que você jamais se perca, jamais vai se perder. Nenhum daqueles pelos quais Cristo comprou com seu sangue, querido, vai se perder. Ninguém vai se perder, porque pertencemos a Ele. É dele, nós somos dele. Por graça e misericórdia.
não porque nós merecemos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar, chamar o pastor para estar orando, acabou também. Oremos, querido. Pai querido, nós queremos, mediante, Pai, tudo que qual nós ouvimos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por tua graça, por sua misericórdia, ó Pai, que é sobre as nossas vidas, que é sobre a vida da sua igreja, Senhor. Nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, que nos revela, Senhor, a tua obra. E louvamos ao Senhor, ó Pai, por nos conceder fé, Senhor, através da tua graça, fé, ó Pai, confiança, segurança, Pai. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pois verdadeiramente o Senhor realizou, ó Pai, uma obra gloriosa na cruz do Calvário, ó Pai, nos salvando, ó Pai, dos nossos pecados. Algo, ó Pai, que nós não poderíamos fazer, ó Pai, que é pagar, ó Pai, a dívida que nós temos, ó Pai, dos nossos pecados, a qual, Senhor, merecíamos a morte, mas nós queremos, ó Pai, te louvar, ó Pai, te engrandecer por esta graça, ó Pai, que nos salvou, Senhor, mesmo sendo falho, ó Pai, errante, pecador, o Senhor foi gracioso, ó Pai, escolhendo a cada um de nós, ó Pai, para a salvação, ó Pai, morrendo, Pai, na cruz do Calvário, nos dando, ó Pai, a paga, Senhor, e imputando sobre a nossa vida a tua justiça. Nós, ó Pai, queremos verdadeiramente, ó Pai, te agradecer, ó Pai, por esta verdade libertadora, transformadora, Senhor, que nos traz vida e vida com abundância, Pai. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas desde
E tendo dado graças, o partiu e disse: Este é meu corpo que é dado por vós, fazem isto em memória de mim. Podem cear, irmãos. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Podem cear, Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, ó Pai, ao qual nós estivemos ceando, Senhor. Obrigado por Tua graça, obrigado por Tua misericórdia, obrigado por Tua bondade, Senhor, obrigado por Tua salvação. Obrigado, Senhor, por fazer parte, Pai, do Teu corpo, do Teu sangue, sendo obediente, Pai, à Tua ordenança, Pai, trazendo sempre a nossa memória o ato do Senhor Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário. Que assim seja sempre, para a glória do Teu santo nome, que sempre esteja em nossa memória, Pai, tudo aquilo que foi realizado por nós, ó Pai, não uma obra nossa, realizada por nós, por nossas mãos, por nossa inteligência, ou por aquilo a qual nós pensamos ser, mas por aquilo a qual o Senhor realizou em prol das nossas vidas. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gentilmente me atraiu.
me aproximo, quebrantado o seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Aleluia. Glória a Amém, queridos. Amados, nós vamos estar encerrando esta noite, querendo o Senhor. No próximo domingo retornaremos às 9 horas da manhã com o ensino bíblico, dando continuidade ao estudo à Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, e à noite um culto às 18h30. Amém? Deus abençoe a irmã Adriana, Deus abençoe a irmã Rony, a irmã Eliane, a todos, queridos. E a graça do Senhor seja sobre nossas vidas e conceda uma excelente semana. Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Santo Espírito do Senhor seja com todos, e não somente hoje, mas para todos sempre. Todos confirmam comigo dizendo amém. Amém.